10 de dezembro de 1946. Na pequena cidade de Uberaba, em Minas Gerais, nascia um brasileiro que chegava ao mundo para fazer história. Vindo de uma família tradicional mineira e sendo o quinto dos 7 filhos de um comerciante, Heitor Luiz da Costa Júnior logo provaria ser um líder nato. Já na infância, demonstrou interesse pelo futebol, sempre marcando presença nos campinhos de terra. Durante sua formação escolar, foi presidente da União Estudantil Birabense e lá mesmo trilhou seus primeiros passos como líder. Formou-se pela Faculdade de Odontologia Triângulo Mineiro, em sua cidade natal, em 74, mas não deixou de lado o futebol. Nessa época, foi presidente do Nacional Universitário, que hoje está na 2ª Divisão de Minas Gerais. Na ocasião, o time estava prestes a ruir e sua proposta, como um grande visionário, foi usar universitários que jogavam bem e de graça, estratégia que se mostrou vitoriosa. Ainda em Uberaba, deu início à sua trajetória profissional como cirurgião dentista e também, na política, como vereador, até que em 1976 decidiu trilhar novos caminhos. O ano era 1977. Ao ouvir falar sobre o Eldorado, como Rondônia ficou nacionalmente conhecida, ele decidiu romper mais 1.900 quilômetros para visitar as famosas terras e se encantou com as possibilidades de crescimento. Ao chegar em terras rondonienses, Heitor e Miriam Costa, com quem acabara de se casar, foram contratados pela prefeitura e governo para atuarem como cirurgião dentista e professora. Foi um período de grandes dificuldades. Rondônia foi o lugar que o casal escolheu não só para fixar residência, mas para gerar seus 2 filhos, Bruno e Mariana, nascidos em 80 e 83, e futuramente os seus 2 netos, Rodriguinho e Camila. Até que, em 81, Rondônia passou a ser um estado. No mesmo ano, ele elegeu-se presidente da escola de samba Os Diplomatas, a mais tradicional do carnaval local, que voltou a ser campeã já na primeira disputa sob a nova diretoria. Mas sua passagem pela folia foi breve. 5 anos depois, decidiu apreciar a festa apenas como espectador. Em 1982, o novo estado trouxe consigo a primeira eleição para os cargos do governo. Heitor Costa se candidatou e foi eleito deputado constituinte, atuando até a promulgação da Constituição em 6 de agosto, cargo para o qual foi reeleito por 3 vezes como deputado estadual. Foi o único mineiro a participar e assinar a Constituição do Estado de Rondônia, sendo que, na época, também ocupava o cargo de 2º secretário da Assembleia Legislativa, onde sua participação foi histórica. Em 13 de abril de 1919, quando Rondônia ainda pertencia ao estado do Amazonas, foi fundado o primeiro time de futebol da região, o Ipiranga Esporte Clube. No dia 29 de outubro de 1944, foi criada a Federação dos Desportos do Guaporé, por iniciativa do jornalista Ocian da Silveira Pinto, que mais tarde tornou-se a Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Em 1988, o campeonato local deixava de ser realizado em Rondônia, porque todos os times que participariam pediram licença. Mudanças precisavam ser feitas. Acompanhava o crescimento dos times de perto. Tinha convicção de que, assim como o estado crescia, o futebol também precisava crescer e sabia que podia participar ativamente dessa conquista. Em abril de 1989, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia passou por uma intervenção. Com a crise no futebol e a abstenção total dos times em participar do campeonato de 1988, a CBF resolveu interferir.
Foi convocada uma eleição para definir os novos dirigentes e no dia 20 do mesmo mês, a votação ocorreu na Câmara Municipal de Porto Velho, com Heitor Costa vencendo seus 3 oponentes. Logo após a eleição, com metas muito claras e estratégias bem definidas, Heitor realizou o campeonato de 1989. O primeiro ano da década de 90 ficou marcado na história do futebol de Rondônia, como o último campeonato estadual amador. No dia 5 de agosto daquele ano, Heitor inaugurou a sede própria da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, que até então funcionava precariamente no estádio Aloísio Ferreira de Oliveira, o Aluizão. O evento de inauguração contou com a participação de personalidades e autoridades locais e a diretoria da CBF, com a presença do seu então presidente Ricardo Teixeira. O início da profissionalização do futebol em Rondônia foi difícil. Era a única federação no país ainda amadora. Percebendo a necessidade de torná-lo efetivamente estadual, Heitor conseguiu liberação da CBF para o primeiro campeonato rondoniense de futebol profissional, que teve início em 18 de agosto de 1991. Ao todo, 9 equipes participaram do campeonato, contando com grande adesão do público, que lotou os estádios de Rondônia. Mais uma vez, ele cumpria as promessas feitas em seus discursos de eleição para a presidência. Atualmente, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia conta com vários estádios oficiais, diversos clubes profissionais que disputam seus campeonatos internos e nacionais, além das ligas afiliadas. O calendário de jogos é intenso, com competições durante todos os meses do ano, nas diversas categorias, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o fortalecimento da economia na região. No ano 2006, Heitor Costa, o então presidente da federação, criou o Oscar do Futebol, que premiaria os melhores jogadores entre os times profissionais rondonienses da primeira divisão. A ideia surgiu com base na homenagem realizada pela CBF aos clubes, atletas e árbitros do Brasileirão. A federação não possui time nem torcida e tem como missão criar as competições. Os clubes são independentes e cabe a cada um a sua própria administração, assim como a busca por vagas nos campeonatos. Apesar disso, Heitor procura apoiar as equipes locais sempre de forma gratuita, como, por exemplo, intercedendo junto à CBF interesses dos clubes filiados. Para ele, esta é uma forma de ajudar o futebol profissional a se manter vivo e dar a oportunidade aos torcedores de se aproximarem de seus times. Graças a essas iniciativas, muitos atletas de Rondônia tiveram a chance de se destacar no cenário nacional e internacional. Ainda assim, na opinião dele, falta responsabilidade quanto à profissionalização do futebol e incentivo à formação esportiva. A federação está preocupada não somente com a realização das partidas, mas também com a informação, execução e divulgação dos eventos. Por conta disso, no dia 9 de maio de 2014, foi realizado o Fórum Esportivo, palco de discussões sobre os principais temas de gestão profissional no futebol, direcionado a presidentes, representantes do conselho, diretores e gerentes de cada time do estado. O fórum contou também com a presença da imprensa local. Graças à federação, Rondônia já pôde ver a taça da Copa do Mundo de perto por 3 vezes. Em 1994, o troféu esteve em Porto Velho, com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Em 2002, após a conquista do Penta, com o ex-jogador Branco. E em 2014, a capital rondoniense fez parte do Tour da Taça pelo Brasil. Há 26 anos à frente da federação, eleito democraticamente, Heitor Costa acredita que muito ainda há por fazer. Fato que os times e seus líderes reconhecem, tanto que apoiam a sua permanência na presidência, pois sabem que ele é garantia de comprometimento, trabalho duro e defesa incondicional ao esporte.
Ao longo de toda a sua carreira, tanto como cirurgião dentista quanto como deputado e presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa teve a oportunidade de estar com dezenas de grandes nomes do futebol nacional e internacional, como João Avelange, Zagallo, Pelé, Ronaldo, Vampeta, Bebeto, Romário, Zico, Raí, o jogador branco da seleção, o jogador Júnior, entre muitos outros. Heitor também teve participação ativa ao lado de 5 governadores ao longo de seus mandatos. Além de estar com personalidades influentes, Heitor teve momentos especiais e importantes em sua carreira, como quando foi chefe da delegação brasileira Sub-17 no Egito em 1997, na qual o Brasil sagrou-se campeão mundial e revelou ao mundo o jogador Ronaldinho Gaúcho. E em 2007 foi chefe da delegação Sub-17 na Coreia do Sul. Ele também marcou história nos países pelos quais passou representando a CBF, entre eles Bolívia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Egito, Marrocos, Senegal, França, Alemanha, Holanda, Japão, China, Coreia do Sul e Inglaterra. Heitor Costa é um homem sonhador. Faz parte da história da criação do estado de Rondônia. Reestruturou a Federação de Futebol, ampliando e modernizando a instituição. Profissionalizou o esporte e colocou a cidade no mapa de grandes jogos. Mas isso tudo não significa que seu trabalho e seus sonhos acabaram. Entretanto, os sonhos do presidente da federação não se resumem ao futebol. Heitor quer ver o esporte se tornando o foco dos governantes em seu estado do coração, pois acredita que essa é uma importante ferramenta capaz de formar melhores cidadãos. É por isso que, há anos, vem lutando junto à CBF para a construção de um centro de treinamento em Porto Velho e que em 2015 se tornou realidade. Outro grande sonho do mini rondoniense é que um dia o reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação se sobreponha às críticas que tem recebido desde que assumiu a presidência da federação, já que esta tem sido uma luta travada diariamente. São quase 40 anos em Rondônia, terra onde nasceram seus filhos e netos, onde investiu financeira e emocionalmente tudo o que tinha e onde consolidou a sua carreira. Apesar de todas as dificuldades, Heitor não se arrepende em nenhum momento da viagem que o fez trocar Minas Gerais por uma terra ainda em construção.